Bom dia, Diocese de Santo André. Espero que todos estejam bem. Hoje nós teremos um pronunciamento oficial do nosso bispo, Dom Pedro Carlos Cipollini, a respeito da reabertura das nossas igrejas, como iremos proceder, seus protocolos. E com isso eu quero orientar a todos como procederá esta live deste pronunciamento. No primeiro bloco, nós teremos então Dom Pedro, que irá apresentar para nós tudo aquilo que foi discernido à luz do Espírito Santo, também em colegialidade com demais presbíteros, e ele, como nosso pastor, pastor deste nosso rebanho, irá dizer-nos como proceder, a tanto ao povo de Deus como a nós clérigos. Depois, no segundo bloco, nós teremos algumas perguntas que serão baseadas nos comentários e perguntas já feitas anteriormente, desde ontem, quando nós postamos o comunicado sobre esta live, e um compilado das perguntas do que vocês colocarem no Facebook, em específico da nossa diocese. Queremos acolher a todos de todas as paróquias também, que estarão fazendo a transmissão simultânea com a mesma live da nossa querida Diocese de Santo André. E sem mais delongas, queremos então acolher o nosso bispo diocesano. Seja bem-vindo, Dom Pedro, e aguardamos as suas orientações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a vocês que estão favorecendo, articulando esta live. Bom dia, Padre Marcos, bom dia, Fernanda Minichelli, a Mariana, que está fazendo a transmissão em Libras, e também a minha saudação toda especial às 72 paróquias da nossa diocese que estão fazendo essa transmissão de uma forma coligada, simultânea. E também a todas as outras comunidades, paróquias da diocese e todas as pessoas que estão ligadas aqui conosco neste momento, cheios de boa vontade para juntos caminharmos, levando em conta todos os setores do nosso rebanho, da nossa diocese, querida Diocese Santo André, que pega todas as 7 cidades aqui do grande ABC. Minha saudação fraterna. Quero, antes de ler a introdução e a conclusão dessas normas, dizer da preocupação da igreja com o cuidado com as pessoas. A igreja cuida das pessoas, não é só agora, durante esta Covid. Quando houve, há tempos atrás no Brasil, a gripe espanhola, assim chamada, o Estado não tinha hospitais. A igreja tinha e cuidava dos pobres, dos abandonados, dos doentes. Então, o cuidado com a vida é um apanágio da igreja desde seus primeiros momentos. No Império Romano, quando nascia uma criança, o pai da criança poderia aceitá-la ou rejeitá-la. Quando ela era rejeitada, ela era colocada na beira da estrada para que ou as feras devorassem ou alguém as catasse. A igreja acabou com isso. A vida é sagrada. Primeiro pressuposto que eu quero deixar aqui, antes de começar a falar propriamente nas normas que elaboramos. O segundo pressuposto é que o fato da igreja começar, nós estamos começando um processo para reabrir para as celebrações presenciais, não diminui em nada a recomendação: fique em casa. Você não vai ser obrigado a vir na igreja, pelo amor de Deus, fique em casa. Ah, mas se a pessoa é teimosa, olha, é maior de idade, tem seus parentes, cuidem, tem quem cuide. Então, ninguém é obrigado a vir à igreja só porque existe a possibilidade de ir. Então, recomendamos, fique em casa. É a segunda
O segundo postulado, o preâmbulo. E o terceiro preâmbulo, o terceiro item desse preâmbulo que eu estou fazendo, meus caros irmãos e irmãs, é que continuem crescendo na fé através da palavra, né? Através dos meios de comunicação, das participações virtuais, né? Sem as celebrações presenciais. Reafirmamos tudo isso que vimos afirmando e reafirmando até agora. Mas também queremos, a partir de hoje, contemplar aqui os cristãos católicos que, com toda a responsabilidade, né, desejam participar com cuidado de alguma celebração presencial, com todas as regras que aqui foram elaboradas, de forma que não desmentimos nada do que falamos em relação à validade de tudo aquilo que foi feito nesse tempo de distanciamento social, quanto à igreja doméstica, a participação nas orações por meios virtuais, tudo isso continua válido. Então, nós queremos pôr esses 3 pontos como preâmbulo e dizer que essas normas que nós vamos aqui expor visam também atender uma parte dos fiéis que desejarem, que puderem, né? E também as comunidades que se acharem aptas a praticarem todas essas normas. Muito bem, colocadas essas 3 premissas, né, eu gostaria de ler a introdução e a conclusão. Penso que isto esclareceria muito. E depois comentarei algumas normas, porque são 60 itens, essas normas. Comentarei algumas delas e depois estarei aberto às perguntas que o padre Marcos disse que já chegaram aí. Então, vou ler agora, nesse momento, esse pronunciamento, vou fazer esse pronunciamento, lendo a introdução dessas normas. Então, normas e orientações sobre retomada gradual das celebrações no contexto da pandemia da Covid-19 na Diocese de Santo André, no Grande ABC. Aos reverendíssimos clero e leigos da Diocese de Santo André, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Introdução. Diante da gravidade da Covid, declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, a Diocese de Santo André, atenta ao valor da vida e à necessidade de empenho em preservá-la, a partir do mandamento maior da caridade, aderiu ao distanciamento social, quarentena, declarada pelas autoridades públicas, civis e sanitárias, com base na ciência. A Igreja Católica, através do Papa Francisco, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da nossa autoridade, como bispo diocesano, foi desde o primeiro momento corresponsável nas medidas cautelares quanto a esse tempo de atenção sanitária. Este longo período serviu para a maioria de nós ficar em casa, valorizar a igreja doméstica, rezar e refletir sobre o significado que envolve esta situação misteriosa, permitida por Deus. Tempo em que nossa fé foi e está sendo duramente provada. A Semana Santa foi truncada, com sofrimento espiritual para o povo fiel, impedido de participar. Procuraram-se os melhores modos de manter a comunicação, a pregação da palavra de Deus e celebrar os sacramentos.
através dos vínculos de comunicação disponíveis mormente na internet e TV. Participamos da angústia, sofrimento e preocupação que envolve esse tempo dramático. Cumprindo o dever de orientar nossa Igreja Diocesana nesse período de incertezas, foram emitidas pela Diocese e assinadas por mim. Primeiro, um comunicado em 6 de 3 de 2020. 2. Uma nota pastoral em 14 de 3 de 2020. Posteriormente, após reunião com os padres coordenadores das 10 regiões pastorais, emitiu-se 3. Um decreto em 17 de 3 de 2020. Tornando-se mais rígida a situação, foi emitido 4. Decreto em 20 de 3 de 2020, suspendendo todas as atividades pastorais e celebrações, inclusive a Santa Missa e demais atividades com aglomeração de fiéis. Após consulta aos competentes organismos diocesanos, foi emitido 5. Um decreto em 2 de 4 de 2020 concernente à administração diocesana nesta nova situação, na qual solicitei aos clérigos, em vista do bem comum, entre outras coisas, a doação de um percentual de suas ajudas de custo, côngrua, e aos quais agradeço a generosidade. Após 70 dias de quarentena, salvaguardadas as competências próprias e independentes da Igreja, observando as determinações das autoridades civis e da área de saúde, segundo o ordenamento jurídico, relativo ao direito constitucional e à liberdade de culto, levando em conta normas indicativas em estudo da CNBB, indicamos aqui algumas regras ou orientações para a volta gradual das celebrações presenciais em nossas comunidades eclesiais. Nada pode nem deve substituir a vida sacramental e litúrgica, fonte e ápice da nossa Igreja Católica, Apostólica Romana. São muitos os fiéis que, a partir desta verdade, pedem que a Igreja leve em conta suas necessidades espirituais, já que os supermercados, bancos, farmácias abertos suprem suas necessidades materiais. Levando-se em conta de antemão a gravidade da situação e que o perigo não passou e que tão logo não voltamos e nem voltaremos à situação que havia antes desta pandemia, há necessidade de prudência e vigilância constantes. Entramos com esta perspectiva no período de início de uma retomada gradativa, gradual das atividades religiosas celebrativas, a par de outras atividades essenciais. Esta retomada deve ser praticada nos municípios que possibilitam a abertura das igrejas, inclusive editando normas aqui incorporadas. Convém considerar as disposições da autoridade estadual, embora não haja impedimento da autoridade federal. Confira decreto número 10.282/220. E autoridades municipais. Lembramos que no Brasil, as determinações relativas ao culto religioso não pode vir da autoridade estatal, nem para proibir ou obrigar o seu exercício. Isto devido à cláusula pétrea representada pelo artigo 5º da Constituição Federal, que garante a liberdade religiosa. Além disso, o artigo 2º do Acordo Brasil-Santa Sé
reconhece à Igreja Católica o direito de desempenhar sua missão orientada por seus dirigentes, observando o ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, a Diocese de Santo André, reiterando o seu compromisso com a vida, que a faz levar em conta as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária. Através dessas orientações, fornece às suas comunidades paroquiais e todos os seus organismos pastorais normas disciplinares a serem seriamente observadas. Então, seguem aqui as normas, né? Antes das missas, preparação do local e condições para celebrar a participação. Durante as missas e demais celebrações, quais as medidas que devem ser tomadas, seguindo todas as orientações dos organismos sanitários, da Organização Mundial da Saúde, e depois das missas. Também outras celebrações sacramentais e atividades pastorais. Ao todo, nós temos aqui 60 normas, 60 itens pautados em todas as recomendações científicas para manter a prevenção contra o contágio. E na conclusão diz assim: as presentes disposições são válidas a partir da data da publicação desse documento, ficando revogadas disposições anteriores em contrário. Porém, entram em vigor no dia 13 de junho, festa de Santo Antônio de Pádua. O que aqui foi lavrado conta com o parecer positivo do Conselho Diocesano de Presbíteros, ouvido em reunião extraordinária online no dia 28 de maio de 2020. Aconselhamos que as comunidades paroquiais, na pessoa do pároco ou administrador paroquial e seu Conselho de Pastoral Paroquial, CPP, realizem o discernimento sobre o melhor momento de reiniciar as celebrações presenciais após o dia 14 de junho. Alertamos para a necessidade de divulgação, estudo e preparação para aplicar essas normas com responsabilidade. Por isso, há o prazo de 13 dias entre sua aprovação e sua entrada em vigor. Louvamos a Deus pela perseverança de todos e a paciência em suportar com esperança as demoras de Deus. O sofrimento nesses dias foi de toda a Igreja, no seu corpo, formado pelos fiéis pastores e leigos. Reine a paz de Cristo entre nós. Cresça a fé e a coragem. Mesmo sem estarmos plenamente reunidos, estejamos cada vez mais unidos no amor de Cristo, com sentimentos de estima e consideração, com afeto de pai pastor, abençoa a todos em nome de Jesus. Santo André, 31 de maio de 2020, solenidade de Pentecostes. Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo de Santo André. Essas normas e orientações levarão a data de amanhã, dia de Pentecostes, dia significativo no qual a igreja trancada no cenáculo com medo dos judeus, como diz a Escritura, com a vinda do Espírito Santo, ela inicia sua missão. Agora, terminando essa leitura, quero ponderar o seguinte, um ponto muito importante. É necessário que as pessoas leiam estas normas. Porque o que acontece no nosso meio
é que as pessoas não conhecem nada, não leem, não tomam conhecimento e já saem dando palpite de todo tipo. São os famosos pressupostos de quem não leu, não entendeu, não gostou e fala o que quer. Isso atrapalha muito. Então eu peço que leiam atentamente. Por isso, se prestaram atenção, essas normas assinadas amanhã, dia 31, dia de Pentecostes, elas passam a ser válidas. Porém, para serem praticadas e entrarem em vigor após o dia 14. Portanto, até o dia 14, nós ficamos do jeito que estamos. Do jeito que estamos. Para que neste tempo, do dia 1º até o dia 13, as igrejas se preparem. No dia 13, podem, preparadas, né, podem celebrar. Né? Por isto, esse tempo de preparação para a reabertura das igrejas é importante, porque o padre vai ter que ler, conhecer todas as normas, junto com os seus fiéis, ajudantes, ou faça reunião virtual, ou com o CPP, o Conselho de Pastoral Paroquial. Tem muitas formas também de tomarem conhecimento e depois de lerem, discutirem como vão praticar essas normas. Então, muitas vezes pode se dar que naquela paróquia o padre diga: aqui não tem condição, mas ele pode dizer isso depois de ter estudado com os fiéis se tem ou não tem condição. Também, se o padre, em consciência, ele diz: eu não vou reabrir a igreja porque eu tenho medo, vai acontecer alguma coisa comigo, eu sou do grupo de risco, pois a gente respeita. Fique em casa. Espere. E, então, essas normas e orientações não são uma imposição que vem de cima de forma autoritária. Tudo isto, em último lugar, eu faço essa ponderação, não é da cabeça de uma pessoa só. Isso daqui foi estudado, lido pelo Conselho de Presbíteros. A igreja é confiada ao bispo e o seu presbitério. No Conselho de Presbítero, todos os padres, menos 3, foram indicados pelo presbitério. Até o vigário-geral, que faz parte, foi indicado pelo presbitério quando eu cheguei aqui. Assim, o coordenador de pastoral também. E por aí vai. Os coordenadores de região, de forma que o Conselho de Presbítero, ele é bem representado. Tem lá também o coordenador da pastoral presbiteral. E todos, por unanimidade, aprovaram essas normas que nós sancionamos a partir de amanhã e que deverão entrar em prática, em atividade, a partir do dia 13, 14 do mês que vem. Então, estas são as ponderações que faço. Quero reler aqui, né? Na conclusão, aconselhamos que as comunidades paroquiais, na pessoa do pároco ou administrador paroquial e seu conselho pastoral paroquial, realize o discernimento sobre o melhor momento de reiniciar as celebrações presenciais após o dia 13 de junho. De forma que
assim como o Estado de São Paulo tem diferenças de lugar para lugar, como vimos nas ponderações dos organismos estaduais, o grande ABC também tem variações de lugar para lugar. Temos uma área mais difícil de se praticar essas normas, outra mais fácil. O que nós não podemos é ter má vontade ou pré-conceito, né? Acho que não vai dar certo e já então não faz, só porque você acha, né? Então é uma oportunidade que se oferece com muita calma, muita ponderação, muita paciência, levando em conta os dados da ciência que ajudam a evitar o contágio, né? Inclusive essas normas, elas estão muito mais aptas para ajudar a evitar o contágio do que aquilo que nós vemos nos supermercados, nos lugares onde hoje é permitido a entrada das pessoas. Então, nesse sentido, gostaria de passar a palavra para o padre Marcos, para que proceda às perguntas que possam estar aí já para serem feitas. Tá certo, Dom Pedro. As perguntas que nós iremos fazer, elas foram fruto dos comentários, daquilo que veio anterior a esta live. Nesta live surgiram algumas que eu já separei aqui também para fazer para o senhor. A primeira pergunta que algumas pessoas fizeram, quando colocou o comunicado, foi o que o senhor também falou. Às vezes as pessoas não leram, não sabem do que vai se tratar, e às vezes ficam muito preocupadas com as situações, e daí geram muitas coisas na cabeça. Nesse sentido, surgiram diversas perguntas baseadas nessa preocupação. A primeira pergunta é: ainda estamos com muitos casos da doença em nossas cidades. A maioria dos padres e fiéis é idosa. É perigoso reabrir. Como proceder quando um padre de nosso clero morrer? Olha, realmente nós devemos estar atentos, porque para muitas pessoas tudo que vem da igreja é ruim. Para muitas pessoas dentro da igreja existem preconceitos. Se o padre falou, não presta. Se o bispo falou, não presta. Se o fiel falou, não presta. O que presta é o que eu acho. Então, fazendo essas considerações, eu respondo assim a essa pergunta. Realmente, a situação nossa é calamitosa no Brasil, principalmente pela desorganização na área da saúde, pelo tumulto da crise política. Tudo isso influi, atrapalha um momento de união de todos que resolveria a situação. Infelizmente, temos um momento de crise. Haja vista aqui no Grande ABC, a união de todos os prefeitos através do consórcio dá uma força muito grande à região. Eu penso que o consórcio é uma realidade positiva e, se realmente funcionar, o Grande ABC só tem a ganhar com a união dos prefeitos. Assim, faltando essa união na resolução da crise, é muito difícil, em que pese o Estado de São Paulo está fazendo um esforço hercúleo para vencer essa pandemia. Ela é perigosa, muito perigosa. Nos estados do Norte, Nordeste, está uma calamidade. Aqui está um perigo seríssimo, né? Agora, essas normas aconselham os fiéis idosos e em risco a ficar em casa. As próprias normas, elas dizem aqui que é necessário que os fiéis que estão
recomenda-se, no número 16 dessas normas, recomenda-se às pessoas no grupo de risco de pandemia acima de 60 anos, diabéticos, obesos, hipertensos, portadores de problemas respiratórios e grupos identificados pela Organização Mundial de Saúde e pelos sistemas municipais de saúde, a não participação presencial na missa dominical. No entanto, se puderem e quiserem participar, que seja em dia de semana onde tem menor número de fiéis. E poderão receber a comunhão em casa, recorrendo a serviço de algum ministro extraordinário da distribuição da comunhão. Porém, para que ninguém se sinta culpado de não ir à igreja, embora elas estejam abertas às celebrações, no número 7 dessas normas, o bispo, com a sua autoridade apostólica, dispensa, segundo norma do Catecismo da Igreja Católica, dispensa o fiel da prática da missa dominical. Permanece ainda a dispensa do cumprimento do preceito dominical festivo aos fiéis segundo a consciência. No entanto, são convidados a seguir as transmissões midiáticas das celebrações eucarísticas, ou ao menos a leitura meditada da palavra de Deus cada domingo. Portanto, vocês vejam que essas normas são muito equilibradas. Por isso, eu insisto, é preciso ler com atenção e sem preconceitos, e compreender o que está aí, de forma que é perigoso reabrir. Tudo é perigoso. Desde que você nasce, você está no perigo. Então, eu acho que, considerando isto, nós devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado e também levar em conta que o patrimônio da igreja, ele não é um patrimônio só material, mas espiritual. Então, não sei se tem outra pergunta. Tem sim, Dom Pedro. Tem algumas perguntas, né? Tem bastante. Nesse sentido, só para poder sanar a dúvida de muitas pessoas que estão aqui, as normas estarão disponíveis a partir de amanhã no site da Diocese e no canal do Facebook da Diocese de Santo André. Então, todas essas normas, todo mundo terá acesso, todo mundo poderá ler. Os padres nas missas online de amanhã também irão falar sobre essas normas. Então, fiquem tranquilos, todos teremos acesso a item por item para conhecermos e podermos ajudar as nossas comunidades paroquiais. É porque muita gente está perguntando, quando a gente vai ler, onde vai estar? Vai estar disponível no site da Diocese e no Facebook. A próxima pergunta, Dom Pedro, existem muitos padres que, embora jovens, estão entre as pessoas do grupo de risco por conta dessas doenças já citadas também pelo senhor agora há pouco. O que ocorrerá com eles? Serão obrigados a se expor e ser contagiados, mesmo que a letalidade nesses casos seja alta? Olha, não há esta possibilidade. As normas têm 2 pontos que falam isto. As normas são, como eu já disse, 60 itens. No item 58, diz assim: haja compreensão com os padres que estão no grupo de risco, em especial os que estão acima de 60 anos ou são portadores de comorbidades. Tome os devidos cuidados e observem as restrições. No entanto, sintam-se livres em consciência quanto à retomada ou não das celebrações presenciais neste momento. Então, o que está dizendo aqui é que o padre, ele é recomendado, se ele está no grupo de risco, que haja compreensão da comunidade e também dos colegas. E compreensão dele também. Se ele não puder celebrar,
à missa, nem mesmo aos domingos, com todos os cuidados, que não fique chateado se os fiéis forem na paróquia vizinha onde o padre está celebrando. Mas o padre tem direito de não praticar nada dessas normas se em consciência ele acha que a sua vida está em risco. Portanto, respondo à pergunta: nenhum padre vai ser obrigado. Nenhum padre vai ser obrigado. Deve tomar cuidado. E depois, repito o que foi falado na conclusão dessas normas. Na conclusão diz assim: aconselhamos que as comunidades paroquiais, na pessoa do pároco ou administrador paroquial, e seu Conselho Pastoral Paroquial, CPP, realize o discernimento sobre o melhor momento de reiniciar as celebrações presenciais após o dia 13 de junho. Então, nenhum padre, pelo amor de Deus, se sinta obrigado, acuado. Ninguém te obrigou a ser padre e ninguém vai te obrigar a morrer por ser padre. E isto depende muito da consciência de cada um e do seu discernimento, da sua ponderação. Agora, nós queremos crer, eu e o Conselho de Presbíteros, que se essas normas forem realmente executadas, esse perigo fica afastado. Muitos vão dizer: na minha paróquia não tem condição nenhuma de praticar essas normas. Se isto é a opinião sua e do seu conselho de pastoral, não abra, fique fechado, para não pôr a vida de ninguém em risco. Porém, deixe que aqueles lugares onde o padre e os fiéis discerniram que, colocando essas normas em prática, que não são normas da igreja, são normas dos organismos sanitários, da Organização Mundial da Saúde, dos municípios, normas sanitárias de prevenção. Então, aqueles que conseguirem colocar, que possam celebrar. Também gostaria de fazer uma observação, aproveitando a pergunta. Não podemos, em hipótese alguma, imaginar que vamos ter, daqui para frente, a mesma situação que tínhamos tempos atrás, com as igrejas abarrotadas, lotadas. Graças a Deus, o povo está com medo e fica em casa, muita gente. Então, corremos até o risco de ter uma surpresa, de abrir a igreja e não ir tanta gente como imaginamos. Então, é preciso muita ponderação. E eu creio que a situação de igrejas lotadas tranquilamente, podendo abraçar, podendo se confraternizar, é só daqui 1 ano, talvez 2 anos. Nós estamos dentro de um novo normal. O normal daqui para frente vão ser essas regras aqui: distanciamento das pessoas, não ter proximidade, usar máscara, lavar as mãos, desinfetar o ambiente, a igreja, medir a temperatura da pessoa, aconselhamos isso nas normas, de comprar um medidor de temperatura, R$100, mede a temperatura da pessoa. Se a pessoa está na porta da igreja e tem suspeita de febre, ela tem que ter a caridade de voltar para casa. E na igreja tem que ter uma equipe que ajude a ver tudo isto. Nós temos a equipe da acolhida nas igrejas. Vamos ver agora se elas conseguem
articular junto com o padre essas questões. E também nós temos que acostumar a um novo ritmo nas próprias celebrações. Celebrações mais curtas, né? Não tão compridas, homilias mais curtas, e por assim vai. Padre Marcos. Não estou ouvindo. Ah, meu microfone estava mutado. Tem mais uma pergunta aqui. É uma pergunta voltada qual o objetivo de reabrir, porque algumas pessoas acabam gerando algumas conjecturas acerca do abrir agora. Então, foi uma pessoa que mandou em um dos comentários a seguinte questão, não hoje, ontem no caso. Seguindo os rumos do capitalismo, religião sacrificial que presta culto ao Deus dinheiro não é demasiado arriscado, dado que todas as cidades estão afrouxando, mesmo com todas as medidas estão presenciando aumento do número de mortes? Olha, eu acho que há uma diferença, essa pergunta, eu não sei o objetivo dela, mas há uma diferença entre imposição e proposição. O capitalismo impõe, assim como os regimes totalitários socialistas, os regimes totalitários capitalistas impõem, e a pessoa ou faz e acabou. Mas aqui não se trata de impor, não se está impondo a abertura de igreja, está se oferecendo a possibilidade de abrir dentro dessas condições observadas, caso haja consenso entre o padre e os fiéis da paróquia de reabrirem. Então, aqui não se trata de uma imposição, mas os que querem, dentro das condições que nós colocamos aqui, terão possibilidade de participar. E de forma que quem não abrir a igreja não vai receber nenhum castigo. No regime capitalista ou socialista impositivo autoritário, quem não obedece tem punições severas. A igreja não vai punir ninguém, nenhum padre, nenhuma comunidade, se ela não conseguir praticar essas normas e disser não vamos abrir porque não conseguimos praticar. De forma que essa mistura aí de achar que a igreja é tudo coisa, é uma pergunta, eu respondo com boa vontade, mas ela tem uma raiz ideológica, ideologizada. E infelizmente nós vivemos um momento no Brasil horroroso, de polarização, eles e nós. Isto começou há 10 anos atrás com o partido que governava o país, eles e nós e eles e nós, e foi encampado pelo atual governo. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, porque isso daí leva a um país permanentemente em conflito, irmãos contra irmãos. É a mesma coisa de uma família onde o pai está de um lado, a mãe do outro, e os filhos se separam, um grupo fica com o pai, um grupo com a mãe, e fica uma guerra, e a família se destrói. Como nação, se continuarmos assim, nos destruiremos. Não tem nada a ver a abertura da igreja com religião sacrificial, como diz o Foucault. Você estudou Foucault, você que fez essa pergunta, parabéns, mas aqui não entra, tem nada a ver. Dom Pedro, só para deixar claro para algumas pessoas aqui dos comentários, algumas outras perguntas que estão vindo agora, eu estou compilando aqui, nós vamos fazer depois. E lembrando que, como Dom Pedro disse, os padres, com as suas paróquias, considerando cada realidade local, eles vão estabelecer, a partir das normas, a forma como proceder. Lembrando que toda norma, seja em questão federal, estadual, ela é macro. Então, ela vai pegar o todo. As realidades específicas, a partir dela, cada paróquia
vai dialogar, claro, tendo como base essas normas, com os seus paroquianos. Por exemplo, eu sou padre de uma determinada paróquia, uma região de Santo André. Eu tenho uma paróquia com capelas. É diferente de uma paróquia central, por exemplo, Padre Joel, onde eu estava antes também como vigário, está na catedral, que é no centro. São realidades diferentes, as normas são as mesmas, mas cada qual vai dialogar com o seu povo de acordo com a realidade própria da comunidade e também do presbítero. É isso, né, Dom Pedro? Tem algumas Então, pessoas que estão perguntando. sim, eu acho que você tem que ler a norma e entender o espírito da norma. O espírito dessas normas não é forçar a barra, é permitir. Se numa paróquia o padre e os fiéis dizem assim: aqui a missa só será celebrada na igreja matriz, nossas comunidades não têm condições. Tudo bem, façam assim. Agora, as normas aqui, elas determinam que tem um número de pessoas para participar das celebrações. No número 8 das normas, diz assim: fica limitado o número de fiéis durante as celebrações em até 30% da capacidade do local. Aconselha-se oferecer um número maior de celebrações aos fiéis. Seja, portanto, fixada na entrada do local notificação sobre o número permitido de pessoas para cada celebração. Evitem-se aglomerações tanto nas sacristias como no recinto das celebrações. Como eu disse, repito, nós estamos aqui em um novo normal. Ninguém fica ofendido se não pode ir lá na sacristia como hoje. Tem sacristia que é tão cheia de gente que não tem nem lugar para o bispo se trocar quando ele chega. É interessante. Então, você não tem espaço, porque está cheio de gente, todo mundo lá conversando. Isso daí acabou, não tem mais isso. E não é a ordem do bispo, é a Covid. E também o presbitério cheio de gente, vai celebrar uma missa, tem que ter um coroinha para segurar o livro, tem que ter um coroinha para segurar a vela, tem que ter um coroinha para segurar a roupa do padre. Quer dizer, é um absurdo. Mesmo em tempo normal, não precisa todo esse povo. Isso daí são os sites de liturgia que misturam uma liturgia antiga, pré-conciliar, com uma liturgia depois do concílio para fazer um misturado, como diz na gíria, uma chipada. Aí. Mas não é assim. Isso daí nós temos que acabar com esse tipo de coisa. As liturgias deverão ser mais sóbrias, mais simples. Por exemplo, grupo de canto com 20 pessoas, um na bateria, outro no violão, outro na guitarra, outro na... Isso daí não tem mais jeito, não tem condições. Grupo de canto é o essencial, os cânticos, o essencial. E vocês vão ver como vai ter mais espaço para a oração. Né? Menos distração e mais oração. Porque, às vezes, nós sobrecarregamos a nossa liturgia com muitas coisas que não são essenciais. A Eucaristia, hoje, a celebração da Santa Missa, ela não é espetáculo. Ela é um momento de encontro com Jesus. Esse aspecto espetaculoso de muita música, muita dança, muita emoção, isso indica o quê? Infelizmente, indica uma imaturidade na fé. Sabe quando a criança precisa comer a comida, a mãe faz aviãozinho, faz um monte de acrobacia para ver se a pessoa come. Quando ela fica adulta, não precisa dessas coisas. Imagina uma pessoa de 30 anos e a mãe vai pôr comida na boca dela, fazendo aviãozinho,
chacoalhando um brinquedo, é um absurdo. Então, quanto mais madura na fé a pessoa, menos precisa de espetáculo. Por isso, eu acho que um fruto desse tempo de Covid é amadurecer mais a nossa fé. Né? Aqui nas normas fala sobre a questão do canto. Eu sinto muito, nós temos cantores maravilhosos, salmistas, tudo isto. Mas aqui diz que no canto seja moderado e 3 pessoas no grupo de canto, no máximo, observada a distância, bastaria até 2, uma com um instrumento e outra cantando. E dá certo. Dá certo, vai ter que ser assim, por uma necessidade. Então, é lógico que é maravilhoso quando tem uma festa, vigília pascal, em ocasiões especiais, o cântico seja mais incrementado, mais bonito. Mas agora, todo domingo você celebra uma liturgia solene como se fosse Páscoa ou Natal, e tudo fica muito sem o ritmo litúrgico. De forma que tudo isso vai ter que ser levado em conta e está contemplado nas normas que nós temos aqui. Por isso, peço que leiam. Ótimo, Dom Pedro. Eu vou ir para a pergunta número 9, já, né? Nós estamos com 57 minutos de live. Então, dentro das normas, se prevê alguma coisa relacionada aos insumos, máscara, álcool em gel, a igreja vai fornecer, vai orientar as pessoas a utilizarem? Nem todos têm como pagar, todas as paróquias possuem. Como vai ser isso? Então, eu me permito aqui ler 3 normas sobre isso, né? A norma número 1, é necessário extremo cuidado e atenção nos ritos, práticas religiosas, celebrações que envolvam proximidade ou contato físico entre os fiéis. Deve-se deixar em lugar visível à entrada do local orientações aos fiéis sobre o perigo da expansão da Covid-19, os cuidados e prevenção que se deve ter a respeito desta pandemia. É necessário que na entrada do local haja voluntários ou colaboradores formando equipes de acolhida que auxiliem os fiéis no cumprimento das normas de proteção, que favoreçam o acesso e a saída dos fiéis, vigiando para que as normas sejam cumpridas. Se possível, a porta de entrada seja distinta da de saída, para que os fiéis não se cruzem. Deve-se usar sabão para higienizar as mãos de maneira adequada, o álcool em gel 70, ou outros produtos higienizados. A pergunta se a igreja deve fornecer, se é o padre que deve fornecer, se é o fiel que deve trazer, justamente esse ponto seja resolvido com o padre, o conselho de pastoral e os fiéis da paróquia. Ora, existem muitas doações de álcool em gel. Eu lembro quando teve a última enchente, a Bombril doou tonéis enormes de produtos de limpeza ali para uma paróquia de Rude Ramos distribuir. Então, eu acho que os fiéis também, nesse quesito, devem ajudar, porque se vão na igreja, fazem a oferta, depois tem que comprar tudo isso, eu penso que nesse momento de pandemia, todo mundo que puder deve comprar o seu álcool em gel e andar no bolso, e chega na igreja, já desinfeta a mão, e não esperar o dia da missa para desinfetar a mão lá na igreja. Eu acho que isso daí é um momento de solidariedade, de união, de colaboração de todos. Pode acontecer que uma pessoa não tenha o álcool em gel e a outra diz, não, já que eu vou na igreja, eu comprei uma caixa, eu vou levar um vidro e deixar lá na igreja à disposição dos meus irmãos. Porque uma coisa que eu noto nesse momento é a grande solidariedade de todos. O espírito solidário está sendo despertado nas pessoas. Há muita generosidade. E não só nas pessoas, nas instituições.
Você vê que muitos dos que são atendidos nas UPAs aqui do Grande ABC, principalmente na divisa com São Paulo, são pessoas que vêm de São Paulo e são todas atendidas. Em São Caetano, Santo André. Então, acho que essa solidariedade nos deve estimular também a partilha dos recursos e, como sempre fizemos, a suprir as necessidades das igrejas. E, nesse momento, tem necessidade de álcool em gel, levando-se em conta que o melhor desinfetante é o sabão. O álcool em gel desinfeta, tudo bem, mas tem seus probleminhas. Agora, o sabão é sabão, sempre ele foi de grande utilidade. Uma outra pergunta, Dom Pedro, como vai ser o controle das pessoas nas igrejas? Uma vez que o senhor citou que vai estar seguindo-se todas as normas, das exigências do âmbito de saúde, que vai ter um número menor de pessoas, salvo engano, pelo que o senhor falou, 30%. Por exemplo, aqui na minha igreja, 30% seriam 100 pessoas. Então, eu posso limitar a um número de 100 pessoas por celebração. Vai ser proposto nessas normas um número maior de celebrações? Vamos barrar quando ultrapassar o número permitido? Quem vai fazer isso? Os padres serão culpados por barrar os fiéis? Foi esse tipo de pergunta que foi feito. Olha, ninguém vai ser culpado de nada. Agora, nós não podemos culpar as pessoas pela pandemia. Nós não queremos, não vai ter culpa de ninguém. O que vai haver que são normas, essas normas. E normas para ser cumpridas. Elas são aprovadas pelo bispo, ouvido o conselho de presbítero. Se a sua igreja cabe só 100 pessoas, observando-se o distanciamento social. É só 100. Chegou mais uma, fala, bem, volta na próxima missa. Esta, infelizmente, já está lotada. Tem que ser assim. Porque, do contrário, vão começar a chegar acusações até mim de igrejas que não estão cumprindo essas normas e eu vou ter que fechar. Vou ter que falar, não está cumprindo as normas da diocese, então não tem condição de abrir. Porque se nós não cumprirmos essas normas, aí sim a igreja pode ser acusada de não estar colaborando com o esforço de todo mundo no combate à Covid. Por isso, eu acho que é muito importante ler essas normas. Então, passando do número previsto, marcado na porta da igreja, mas como que vai fazer? Quem vai organizar? Tem que ter alguém na paróquia que organize. Então, antes dessa Covid, nas igrejas, tem a pastoral da acolhida, muito bem organizada, o padre Nunes está à frente como coordenador, e a pastoral da acolhida, ela recebe as pessoas, distribui um folheto. Outro detalhe, não tem folheto, nem de canto, nem o ABC litúrgico está disponível, muito bem feito, no site da diocese, para quem quiser imprimir para si, ou para rezar em casa, mas nas igrejas não terão mais folhetos, distribuição de folhetos, distribuição de papéis. Isso acabou também, não tem. Por isso precisa ler bem a norma. Então, alguns fiéis fiquem na porta vendo, né? A pessoa chega, não precisa pegar na mão, todos de máscara, a máscara é obrigatória, a missa será celebrada com máscara, tanto do padre como dos fiéis. E tira na hora da comunhão, só. E do jeito que é recomendado tirar, e não de qualquer jeito. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas desse jeito é muita exigência, vai ser difícil, ninguém vai fazer. Eu acho que, por um lado, isso pode acontecer, mas cabe às comunidades paroquiais instruir e ajudar as pessoas a entender
E, por outro lado, não podemos subestimar os fiéis achando que são todos incompetentes. Eu penso que se todo mundo se ajudar e ler, por isso eu insisto mais uma vez, me desculpe, é preciso ler essas normas. E as igrejas têm que se reorganizar. Ah, mas aqui na igreja ninguém quer se organizar, ninguém quer fazer uma equipe, ninguém quer praticar essas normas, então não abre. Não abre. O que nós vamos fazer? Porque a celebração de uma missa, mesmo quando não é tempo de pandemia, é sempre uma questão de fé. Você poderia estar fazendo outra coisa, mais fácil, mais agradável, sei lá. Mas você escolheu ser um cristão, cumprir os preceitos da igreja, você ama Jesus, você quer encontrar com ele. Ou você acha que não vale a pena o sacrifício para encontrar Jesus? Ah, mas eu não encontro Jesus só na igreja comungando. Em casa também eu encontro. Fique em casa, pelo amor de Deus. Não precisa ir. A possibilidade de abertura das igrejas é só para aqueles que realmente estão angustiados, deprimidos, tristes por não irem, ou que exige, e os fiéis têm direito de receber a assistência espiritual da igreja, com todos os cuidados. A igreja já ficou 70 anos, 70 dias fechadinha, né, assim, sem celebração nenhuma. Agora, muitos fiéis também questionam por que pode abrir o supermercado, a farmácia. Eu duvido que numa farmácia tem todas essas regras que a igreja está colocando aqui. Vocês vejam e depois me digam, num supermercado, veja se tem todas essas regras aqui, pois vocês me digam. Dom Pedro, uma outra questão que é colocada também é se nas normas aí especificadas, lembrando que nós não estamos colocando as normas hoje aqui, elas vão sair amanhã, porque o sentido dessa conversa é pegarmos pontos fundamentais, porque afinal de contas são 60 normas, e mostrar o espírito dessas normas com, inclusive, os preâmbulos que Dom Pedro já fez, tá bom? Então, as igrejas prevê que elas devam ser limpas de alguma forma, esterilizadas entre uma missa e outra? As normas prevêem esse tipo de coisa? Como foram as do Vaticano para receber os fiéis? Sim, deve haver um intervalo entre uma celebração e outra para higienização do local, né? Então, as igrejas deverão, ficam obrigados, né? Deixa eu ler aqui. Ficam obrigados os ministros, quer ordenados ou leigos, e os fiéis leigos participantes, a usarem máscara durante a celebração, podendo ser retiradas somente no momento da comunhão. E tem outra norma aqui, tem uma que fala disso. Respeite-se o distanciamento social mínimo de 1,5 m, 2 metros entre cada participante. É 2 pessoas por banco de igreja. E assim mesmo, um banco sim, outro não. Um com pessoas, outro não. Sendo aconselhável indicar no recinto sagrado o lugar onde deve ficar cada fiel, garantindo-se assim a distância devida e o número de participantes. Então, a duração das celebrações públicas não deverá ultrapassar 1 hora. Em especial, missas chamadas de cura e libertação, de per si não aconselháveis, porque tendem a misturar missa com grupo de oração. Muitas vezes as missas de cura e libertação são muito demoradas, né? Às vezes de 3, 2 horas. Eu aconselho que não se faça essas missas, até em tempo que não tem Covid, porque ela está misturando grupo de oração com missa. Antigamente, missa.
grupo de oração é grupo de oração, mas como os grupos de oração foram enfraquecendo, foram passando para dentro das missas, essas assim chamadas de cura e libertação. Então, a norma que você perguntou está no número 12. Respeite-se o intervalo necessário para que seja realizada a desinfecção e limpeza total do local, né? E a número 13 diz: realize-se com a máxima atenção, a manutenção, limpeza e higienização do local do culto. Também de outros locais de uso comum, banheiros, corrimãos de escada, elevadores, entre outros. Então, o espaço celebrativo deve estar ventilado e com as portas abertas durante a celebração. Aconselha-se celebrar, se possível, ao ar livre, a juízo do pároco ou administrador paroquial. Número 15. Seja impedida a participação de trabalhadores voluntários e fiéis com sintomas gripais ou febre. Chegou na igreja, está com gripe, está com febre, está com resfriado, volta para casa. Faz esse sacrifício, né? E também no número 16 aqui, diz assim: recomenda-se às pessoas do grupo de risco da pandemia, acima de 60 anos, diabéticos, obesos, hipertensos, portadores de problemas respiratórios e grupos identificados pela Organização Mundial da Saúde e pelos sistemas municipais de saúde, a não participarem da missa presencial, né? Então, vocês veem que essas normas aqui não obriga, não fustiga ninguém, não está exigindo, mas as normas abrem uma possibilidade, dependendo da prática de todas essas condições, para que aqueles que quiserem e tiverem condições participarem. Perfeito, Dom Pedro. Algumas perguntas que estavam aqui, o senhor acabou respondendo já no seu preâmbulo e no início da live, como a questão do distanciamento dentro da igreja, o senhor já colocou que é entre 1,5 m e 2 metros, possivelmente 2 pessoas, uma por banco. Também perguntaram sobre a questão da população idosa, o senhor já respondeu no início da live também, dizendo para que permaneçam em casa e a família também contribua neste processo e que não vai ter pecado nenhum se essa pessoa ficar lá, que continua valendo para ela essa regra, ela não vai incorrer no pecado de não participar da missa dominical por conta de estar preservando sua vida, que o senhor também já falou sobre isso. Agora tem uma pergunta que uma das pessoas colocaram, porque às vezes tem um entendimento, qual o interesse da igreja? É realmente espiritual? Ou é uma visão financeira da igreja para reabrir para os fiéis que ajudarem com dízimo e oferta? Dinheiro versus a vida? Olha, não é não. Inclusive, tem aqui uma norma que diz, né, durante a celebração das missas, né? Eu vou ler algumas, mas tem uma número 23. As ofertas, coletas ou doações não devem ser recolhidas durante as celebrações, mas recolhidas no final da celebração ou depositada nos cofres da igreja por aqueles que desejarem ajudar. Então, a pessoa que vai que irão nessas celebrações, ela fica movida pela sua consciência. Nossa Igreja Católica nunca fez um culto interessado em dinheiro. Pelo contrário, quando nós temos celebrações, por exemplo, de Corpus Christi e outras, que precisa alugar uma tenda, a coleta mal dá para pagar, não tem lucro nenhum. Não tem lucro nenhum. E nós temos muitas paróquias inadimplentes, com dificuldades financeiras. E então, estas que têm dificuldade financeira não vai resolver nada celebrar e ter coletas, porque estão já com dificuldades crônicas, que por uma série de motivos.
De forma que a questão não é financeira. Mas eu gostaria de comentar aqui, se me permite, uma pergunta que me enviaram, que eu achei interessantíssima, que diz assim: qual a justificativa científica para abrir a igreja? Então eu pergunto assim: qual a justificativa científica para existir igreja? Você encontra uma justificativa científica para dizer que deve existir igreja? Você encontra uma justificativa científica para dizer que Deus não existe? Porque se você diz Deus não existe, e você prove cientificamente, vamos ver se você prova. Não prova. Ninguém prova cientificamente que Deus não existe. E também se provar cientificamente que Deus existe. Porque a questão de Deus, a questão de igreja, a questão de reabrir é uma questão de fé. É uma questão de fé. O padre Donizete Tavares de Lima, que foi beatificado, dizia: para quem tem fé, não precisa prova. Para quem não tem, não adianta prova. Então, não adianta responder para essa pessoa. E eu pergunto assim, mas assim mesmo eu respondo. Seja meu filho, minha filha, eu pergunto para você: existe uma justificativa para o amor? Existe uma justificativa científica para você amar? Não existe. Porque não existe uma faculdade, uma universidade do amor para ensinar a amar. Não é uma questão de ciência. A ciência não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Porque a ciência sem a fé é doida. E a fé sem a ciência é sonâmbula. Pode se desviar. As duas coisas são necessárias. A fé e a ciência. O Papa João Paulo II, naquela encíclica Veritatis Splendor, ele diz: o homem tem duas asas para voar. A fé e a ciência o conduzem a Deus. Então, a pergunta: qual a justificativa científica para abrir as igrejas? Aqui é uma justificativa de fé. E a igreja que abre pela fé está levando em conta a ciência, que recomenda tudo isto que está aqui nessas normas. Tá bom? Maravilha, Dom Pedro. E uma pergunta que a maioria das pessoas está perguntando aqui, em específico, nesta live de hoje. A questão dos sacramentos. Por exemplo, como será a questão da distribuição da comunhão e, em especial, sobre as confissões. Eu estou há muito tempo sem confessar, né? Já fiz o ato de contrição perfeita, tudo certinho, mas agora eu queria ter acesso a este sacramento. Isso será possível? Como que vai ocorrer? E também a distribuição da comunhão posteriormente. Certo. Por falar em sacramento da confissão, eu quero fazer um alerta aqui. Nós temos tido um problema na igreja com confissões. Existem aqueles que não confessam nunca e acham que não precisa. Eu confesso com Deus sozinho, não preciso confessar. Tá bom, já é uma grande coisa, mas por isso quem é batizado tem o sacramento da penitência, da confissão, da reconciliação. No capítulo 20 do Evangelho de São João, Jesus sopra sobre os apóstolos e diz: receba o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes pecados serão perdoados. Os apóstolos receberam de Cristo o poder de perdoar em nome dele. Não é o padre que perdoa, é Cristo. O padre age em nome de Cristo. E os bispos fazem. E existe aqueles que querem confessar toda hora, não é todo dia. A pessoa sofre de uma doença chamada escrúpulo. Tudo que ela faz, ela acha que é pecado e, em vez de procurar o auxílio de um psicólogo, corre no padre. E os padres têm que atender naquela hora, porque a pessoa fica inquieta, desesperada, sofre de escrúpulo. Agora, respondendo à sua pergunta, eu fiz esse preâmbulo para dizer de uma dificuldade muito grande que nós temos com os fiéis
que têm esse problema psicológico do escrúpulo, porque eles têm compulsão de fazer alguma coisa pecaminosa, não conseguem e querem confessar toda hora. E chama de noite, chama de dia, e chama. É um desespero. Os padres sofrem muito com esse tipo de situação. Agora, tem aqueles que precisam e têm consciência, se preparam e não são doentes. As normas do número 29 até o número 57 contemplam os sacramentos. Então, por exemplo, na norma número 30, fala de batismo. Para o sinal da cruz. Então, aqui as normas vão contemplar, no rito do batismo, os momentos em que, pelo ritual, o padre deveria ter um contato físico para ungir a criança. Como fazer? Então, uma norma que está aqui é que quem deve participar do batismo é só o pai, a mãe, padrinho e madrinha, só. Todos aqueles parentes que vão para tirar foto, dar risada, brincar, distrair o ambiente, que infelizmente acontece, e contamina todo mundo, até os que querem rezar não conseguem. Não precisa ir, não devem ir, aqui pelas normas, não deve ir, né? Eu vou até ler esse rito do batismo. Para o sinal da cruz, os ritos de acolhida, o ministro traça uma cruz diante de cada batizado, sem contato físico. A cruz era traçada colocando a mão na testa da criancinha. Agora não se coloca a mão, faz a cruz no ar, na frente da criança. E assim por diante. Então, em relação à unção pós-batismal, omite-se a unção, mas se diz a oração própria da unção, conforme o ritual do batismo, número 210. Então, você não toca na criança para fazer a unção, não faz a unção pós-batismal, com o óleo do Cristo, mas reza a oração. E tem todas essas, aqui, todas essas normas, né? Aqui. Com esses procedimentos, pode-se ser autorizada a celebração do batismo, quer de uma só criança, o que é aconselhável, quer de várias, respeitando-se as orientações em relação à ocupação do espaço. Se na igreja dá para fazer só 2 batizados, com o pai, a mãe, o padrinho, a madrinha, que seja só 2. Né? E também não precisa grupo de canto, não precisa toda aquela coisa que se fazia normalmente em tempo comum. Agora, a confissão. Do número 37 a 40, fala de confissão. Ficam suspensas até segunda ordem a celebração do sacramento. Não, aqui eu estou lendo a 37, desculpe, é confirmação. A confissão é aqui no número 43 e 44. 43. Na celebração do sacramento da reconciliação, para além das medidas gerais de prevenção, quer dizer, tanto para celebrar o batismo como a confissão, você tem que seguir tudo aquilo que já foi falado da missa. Usar máscara, desinfetar a mão, observar o distanciamento. Isso é normal, tem que fazer tudo que for fazer na igreja, tem que fazer isso. Desinfetar as mãos, desinfetar a igreja e usar máscara, observar o distanciamento. Isso é o básico em tudo. Então, na celebração do sacramento da reconciliação, para além das medidas gerais de prevenção, deve-se escolher um espaço amplo, se possível ao ar livre, que permita manter o distanciamento entre confessor e penitente, sem comprometer a confidencialidade e o inviolável sigilo sacramental. Então, não tem confissão de muitas pessoas juntas, né? Mesmo que depois se faça a absolvição individual,
Então, a confissão é só individual, se possível, ao ar livre. E a pessoa que for confessar, ela tem que contar os pecados, ela não pode contar a história de vida dela. Às vezes a pessoa quer confessar, mas ela não conta os pecados dela, ela conta o drama que ela está vivendo. Isso é uma orientação espiritual, que no momento é muito difícil. Pode ser, mas é muito melhor usar o tempo do sacerdote para a confissão. E olha que os padres, mesmo nesse período de pandemia, têm feito um esforço muito grande. Tem padres na nossa diocese, temos 3 que foram infectados pela Covid, mas graças a Deus estão superando. Mas tem padres que se ofereceram como voluntários, só o bispo sabe, pelo menos o padre disse para mim, para ir trabalhar em lugares de risco. Ele quis ir e falou para mim, me disse, né, como falou, o senhor é o bispo, eu vou dizer, pode ser que aconteça alguma coisa. Então, os padres têm feito muito esforço. Lógico, exceção tem em todo lugar, mas o esforço é geral para trabalhar, estar próximo e fazer. E depois, a outra norma, número 44, ao terminar a celebração, aconselha-se em reiterar a higiene das mãos e a limpeza das superfícies utilizadas no local onde se atendeu a confissão, o local onde se assentaram, nas cadeiras e tal. Então, tem essas normas, e tem normas também para a primeira comunhão, por exemplo. A celebração, número 41, as celebrações com primeira comunhão eucarística estão sujeitas às mesmas restrições e condicionamentos das celebrações da Santa Missa acima elencadas. Se não der para adiar para frente, né? As crianças preparadas para a primeira comunhão e cujos pais assim o desejarem, podem, de acordo com o pároco, fazê-la sempre em grupos pequenos. Grupo pequeno é 5, no máximo 10, porque aí dá para observar na igreja todo um distanciamento. Mas também a primeira Eucaristia depende do discernimento entre o padre, catequistas, os pais das crianças, tudo fazer um discernimento. Se o melhor é adiar, adia até o fim do ano, adia mais para frente e assim por diante. Também a confirmação, o sacramento da crisma, aqui tem as normas, depois vocês veem, de 37 a 40, né? Então, em princípio, ficam suspensas até segunda ordem a celebração do sacramento da crisma. Porém, nos casos que se julgar necessária, observe as normas que seguem aqui. Estão perguntando também sobre, além da confissão e batismo e a Eucaristia, a comunhão, sobre o matrimônio e sobre a unção dos enfermos. Até mesmo porque alguns hospitais, inclusive, nem permitem que os sacerdotes possam ir lá fazer qualquer tipo de celebração por conta do momento que está sendo vivido por eles, lá que está sendo um tanto caótico em alguns locais. Como ficam estes sacramentos em específico? Unção dos enfermos e o matrimônio. Realmente, a unção dos enfermos se tornou muito difícil de ser ministrada por causa da situação difícil dos hospitais. Um hospital que atende pessoas infectadas pela Covid, você tem uma ideia, cada leito, cada doente precisa, no mínimo, de 5 pessoas para assisti-lo, enfermeiros, médicos, etc. Então, é uma situação complicada ir nos hospitais ministrar o sacramento, não só porque corre-se o risco de se infectar, mas atrapalhar os cuidados que estão sendo dados à pessoa. Mas, se em algum lugar for possível, recomende-se os cuidados de higiene, use-se máscara de proteção, evitando contato físico. E na administração do óleo, use-se pouco algodão embebido no óleo, de modo a evitar o contato físico.
Mas o ideal é, se precisar ministrar a unção dos enfermos, ministrá-la antes da pessoa ser internada no hospital, para que não precise ir lá, assim, criar na situação, realmente a gente entende, uma situação difícil. Agora, em relação ao matrimônio, então a norma 49 fala: as celebrações matrimoniais estão sujeitas às mesmas restrições e condicionamentos da missa, como acima. Máscara, todo mundo de máscara, noivo, noiva, padre, padrinho, e o número de pessoas a participar deve respeitar o distanciamento social. Na verdade, para o matrimônio, precisa somente de 2 testemunhas. O padre é o testemunho oficial da igreja, e depois um casal é testemunha pelos noivos. O que a igreja exige em todo o tempo é isso. É o padre, ou o ministro representante da igreja, ou diácono, ou até um leigo autorizado, com licença do bispo e aprovação da Santa Sé. Ele assiste o matrimônio em nome da igreja, porque no sacramento do matrimônio, o agente do sacramento, aquele que realiza, são os noivos. Eles é que se casam. É diferente, por exemplo, no batismo, a criança, a pessoa não se batiza. Então, o padre é a testemunha. E basta um casal de testemunha. Não precisa aquele exército de gente que, com o tempo, foi entrando como se fosse necessário. Não é necessário. Então, nós temos que nos ater ao necessário. Então, as celebrações têm que seguir o distanciamento social. Um casamento na igreja, como nós tínhamos antes da Covid, é impensável. Pode esquecer. Nós estamos num novo normal. É um novo normal. Infelizmente é assim. E penso que nem haverá festa de casamento como antes. Aquela multidão bebendo, comendo, se tocando, se cumprimentando. E nós somos latinos. Para nós é uma questão muito séria se abraçar, se tocar, se beijar. Mas isso daí é isso que está dando muita confusão por toda parte também, além disso. Para nós é muito custoso abster-nos deste dado cultural, afetivo. Então, os casamentos não vão poder. Então, as alianças devem ser manipuladas pelo noivo e a noiva. Não tem essa de uma criança leva as alianças. Não, o noivo leva a aliança no bolso do paletó, chega lá, ele mesmo, o padre benze de longe, ele mesmo coloca no dedo da noiva, a noiva no dedo dele, e não precisa se tocar nada mais, né? Ou vejam um outro modo de se colocarem as alianças aí. De forma que existem essas normas aqui, por isso é que eu insisto mais uma vez, me desculpe, precisam ler bem essas normas, porque se não ler e não entender, não tem jeito de praticar. Se não praticar, é melhor deixar do jeito que está, não abrir a igreja. Perfeito, Dom Pedro. Então, ratificando agora o que o Dom Pedro falou, saindo as normas amanhã no site da Diocese, Facebook da Diocese, é responsabilidade nossa, todos nós que estamos assistindo, aproximadamente 1.900 pessoas no Facebook e 450 pessoas no YouTube. Além de lermos e baixarmos para nós, sermos propagadores e disseminadores dessa norma. Uma das perguntas que foi feita aqui, eu vou reservar para eu responder, como um dos que ajuda na pastoral da comunicação da Diocese. Nós pedimos que as missas online permaneçam, sim, ocorrendo neste período. Lembrando que a nossa capacidade é reduzida, temos muitos idosos em diversas paróquias que permanecerão em seus lares, e a orientação é que, de fato, essas pessoas de risco e idosos permaneçam em seus lares. Desta forma,
orientamos que os padres e pastores que já têm feito um trabalho muito bonito nessa pandemia continuem a fazê-lo agora com essa reabertura gradual das nossas igrejas, tá bom? Então, o que precisarem de suporte, tanto da nossa coordenadora, Fernanda Minichello, meu, Padre Marcos, do Padre Tiago, e de todos nós aqui da comunicação, nós estamos à disposição das paróquias também para auxiliá-los nesse sentido. E uma penúltima pergunta, Dom Pedro, é sobre também outras questões aqui que o pessoal está colocando, mas principalmente algum padre, eu acho que o padre Denísio colocou, e outras pessoas também perguntaram, só que no meu WhatsApp individual. Como funcionar essa reabertura das igrejas na diocese, que é a pergunta número 20. Em nossa diocese, sendo que alguns municípios estão com decreto vigente, não estando apto para que isso ocorra. Tem municípios do nosso ABC que já liberaram, até mesmo já faz alguns dias, além do governo federal, municípios também, a celebração de missas, e parece-me, segundo algumas pessoas mandaram aqui para mim, que há municípios que não liberaram. Como que funciona isso? Então, olha, eu acho assim que no decreto, na introdução, está escrito assim: lembramos que no Brasil as determinações relativas ao culto religioso não podem vir da autoridade estatal, nem para proibir ou obrigar o seu exercício. Isso devido à cláusula pétrea, representada pelo artigo 5º da Constituição Federal, que garante a liberdade religiosa. O que é cláusula pétrea? Esse artigo 5º da Constituição, que garante a liberdade religiosa, não pode ser mudado nem por emenda constitucional no Congresso. O Brasil é um país que admite a liberdade religiosa e também o Acordo Brasil-Santa Sé reconhece à Igreja Católica o direito, né, de desempenhar sua missão seguindo a orientação dos seus dirigentes. Então, quem deve dar ordem da igreja não é o prefeito, é o bispo, o pároco. Se nós aceitarmos que o Estado dê ordem dentro da igreja, daqui a pouco, os municípios podem dizer: esse dia eu quero que a igreja fique fechada, e nós vamos ter que obedecer. Mas a lei garante a liberdade da igreja. O que a igreja não pode fazer, respondo a quem perguntou, é não ter bom senso. Abrir de qualquer jeito. Por exemplo, uma coisa que quem está me ouvindo e quem me ouviu até aqui, se tiver boa intenção e não tiver má fé, tem que admitir que o que nós estamos fazendo não é um liberou geral, um abrir a igreja para voltar no que era antes. Quero esclarecer que o que está sendo feito pela Diocese de Santo André através dessas normas é permitir, daqui 15 dias, que as igrejas que estiverem preparadas, se sentirem preparadas, seguindo todas essas normas higiênicas, da vigilância sanitária, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, possam, seguindo essas normas, celebrar, a partir do discernimento que o padre e o seu conselho paroquial fizerem. E para que isso seja feito, eu recorri ao Conselho Presbiteral da Diocese, que são 20 padres, e muito bons padres, inteligentes, capazes, ponderamos tudo isto. Inclusive, gostaria de comentar aqui, se me permite, uma pergunta que foi endereçada a mim pelo e-mail. Diz assim: Dom Pedro, nosso bispo, o senhor, enquanto bispo, não se preocupa com a saúde dos seus padres e do seu povo? Eu me preocupo não só com a saúde dos padres e do povo, com a minha também. Estou trancado aqui há 70 dias dentro de casa, estudando essas normas
Então, eu acho que nós não estamos mandando abrir geral de qualquer jeito. Repito, se uma comunidade não tem condição de observar essas normas, não abra, então não tem a missa. Paciência. Porém, se uma comunidade tem condição de seguir as normas sanitárias que a igreja encampou do Estado, estamos aqui trabalhando junto com o Estado, com as prefeituras também. Inclusive, aqui nessas normas, nós encampamos normas dos decretos municipais, dos prefeitos de Santo André, São Bernardo, para a abertura da igreja. Nós estamos dando crédito. Agora, o que nós não podemos é aceitar que uma autoridade civil feche uma igreja sem diálogo com os responsáveis pela igreja, que é o bispo e os padres, né? Depois nós abrimos um precedente que quem vai fechar e abrir a igreja é o Estado. E a igreja não interfere no Estado dizendo que dia que deve... Por exemplo, existem muitos feriados religiosos que existem por causa da Igreja Católica. Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia de Corpus Christi. O feriado existe por causa da Igreja Católica, porque Corpus Christi é a Eucaristia, é só a Igreja Católica que tem a Eucaristia como Jesus mandou. Os nossos irmãos evangélicos não têm. Mas a igreja nunca foi exigir que a prefeitura siga as normas de que todo mundo vá rezar e vá na igreja. Não, isso é descabido, assim como é descabido também uma norma que queira dizer o que se deve ser feito dentro do culto na Igreja Católica. Então, existe a Constituição Federal, que está acima de outras legislações, quer municipais e estaduais. Repito, o que não isenta a igreja de colaborar como estamos colaborando desde o início. O lema da campanha da fraternidade desse ano, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É o que a igreja tem feito desde que ela chegou aqui no Brasil. Numa época em que o Estado não tinha recurso para cuidar nem de creche, nem de orfanato, nem de hospitais, a Igreja Católica que fazia. Aliás, o Estado não tinha recurso na educação, não tinha escola, não tinha... As universidades foram fundadas pela Igreja. Depois é que o Estado encampou também, né? De forma que, por exemplo, eu fui padre na Diocese de Campinas há muito tempo. Os jovens de lá tinham que vir tudo para São Paulo estudar. A Igreja Católica se preocupou com essa dificuldade das famílias dos jovens e fundou a Universidade Católica. Depois, muito depois, é que veio a Unicamp, que o Estado foi lá fundar a Unicamp, mas a Igreja que se preocupou primeiro. Então, a Igreja é preocupada com a vida e ela age levando em conta as normas sanitárias. Por isso é que existem essas normas. Não é liberou geral. É um cuidado muito grande, porque realmente nós estamos preocupados com a vida, é que foram feitas essas normas. Agora, também concluo dizendo que a preocupação da igreja não é só material. A igreja tem um compromisso e uma preocupação espiritual. O documento conciliar Gaudium et Spes diz que a finalidade da igreja ela é, em última análise, espiritual, no sentido que diz o Código de Direito Canônico. Suprema lex, salus animarum suprema lex. A suprema lei é a salvação das almas. Mas é lógico que a igreja também olha pelo bem-estar material. Daí existe a doutrina social da igreja, para que haja justiça, saúde, paz, educação para todos, o que está também na Constituição garantido, mas, infelizmente,
não temos e rezemos para que melhore essa crise política, a fim de que possamos realmente ter um Brasil melhor para todos. E a última pergunta, Dom Pedro, vai no âmbito também das pastorais. Por exemplo, eu gostaria de saber, vai voltar já a questão da catequese, reuniões, grupos de oração, apostolado de oração, catequese de preparação matrimonial, catequese de batismo, todas essas catequeses em geral, e também as reuniões pastorais. Como que será esse procedimento? As normas prevêem esse tipo de realidade? Prevê. No número 59 das normas, Padre Marcos, está lá, secretarias paroquiais. Quanto ao atendimento nas secretarias paroquiais, que se tome os devidos cuidados já indicados. Evitem-se aglomerações, atenda-se uma pessoa por vez, sem prolongamento desnecessário. Onde for possível, que se espere fora do recinto ao ar livre. Então, na secretaria paroquial, a pessoa vai lá fazer uma oferta, deixar roupa, deixar alimento. Não precisa ninguém pegar. Veja um canto lá, fala, deixa naquele lugar. Depois, passado um dia, alguém desinfeta, se precisar, tal. Não precisa todo mundo chegar ao mesmo tempo. Você chega na secretaria paroquial, vê que tem gente dentro, espere fora. A hora que aquela pessoa sair, não precisa encostar no balcão, ficar conversando, pegando os objetos que tem lá dentro. Se você não tem motivo para ir lá, não vá. Né? Só para bater papo, não vá, como muitas secretarias. Uma vez eu cheguei numa secretaria paroquial, tinha 3 pessoas trabalhando e 2 conversando. Eram 5. Uma olhou para mim e falou, é o bispo. Eu fiquei esperando 10 minutos para me atender. E o que eles estavam falando não tinha utilidade nenhuma. Eu só dei risada. Falei, é o fim da picada. Então, acho que aí a questão da secretaria. Agora, tem o número 60 também. Reuniões e encontros pastorais. Que nesse período de transição não haja reuniões presenciais de pastorais, grupo de oração, movimentos, entre outros, nos espaços eclesiais, paroquiais, centros de pastorais, casas de retiro, ficando possivelmente essas atividades para o segundo semestre deste ano. Favoreçam-se as reuniões virtuais. Então, essa última norma fala justamente dos encontros pastorais. Que nesse período não haja essas reuniões. Somente no segundo semestre, se for possível. O que não quer dizer que não se deva fazer as reuniões virtualmente, né? Agora, a norma número 54 fala das atividades caritativas da igreja. As atividades caritativas exercidas nas comunidades através da prática das obras de misericórdia e o vicariato episcopal da caridade social devem ser praticadas, levando-se em conta todas as recomendações de precaução já sinalizadas. Trata-se de preservar vidas. A pessoa está morrendo de fome, a igreja não vai lá acudir? Vai sim. É uma questão de vida também. Um doente abandonado num lugar. Então, nós temos o Vicariato da Caridade, que tem se articulado com os anjos da caridade para acudir essas emergências e urgências, lógico, com todos os cuidados e dependendo da generosidade do coração de cada um, né? Agora, as atividades de catequese, como foi perguntado, no número 55, as atividades de catequese e outras ações formativas continuarão a ser realizadas apenas por meios telemáticos, ou se seguirá a orientação da Comissão Bíblico-Catequética, aprovadas pelo coordenador diocesano de pastoral. Nós temos a Comissão
bíblico-catequética, que tem à sua frente o padre Eduardo Calandro, com uma equipe muito boa. Ele se reúne, decidam, se reúne virtualmente, lógico, reúna qualquer coisa, submeta à apreciação do coordenador de pastoral, vigário episcopal para a coordenação de pastoral, padre Joel Nery. E é lógico que a comissão bíblico-catequética vai ouvir as catequistas das paróquias e os pais das crianças. Nada de pressa, nada de fazer as coisas correndo, fazer por fazer. Nós temos que viver na nossa igreja, nesse tempo, mais do que nunca, a sinodalidade e a subsidiariedade. A subsidiariedade, aquilo que pode ser feito numa instância menor, não precisa ir para maior. A questão de ter primeira comunhão, catequese, as catequistas da paróquia junto com o padre. O padre não pode dizer, fica por conta de vocês, vocês decidem. Não. O primeiro catequista da paróquia é o padre. E ele é o responsável pela catequese. E ele tem que ajudar a decidir. E a última palavra é dele. Aí depois submetam à comissão diocesana, né, bíblico-catequética. E a comissão diocesana, precisando, consulte o coordenador de pastoral. Então nós temos na nossa igreja essa maravilha de todas essas instâncias que têm que trabalhar juntos, sinodalidade, caminhar juntos, né? E se o coordenador de pastoral tiver dúvida, recorra ao bispo. Vai falar com o bispo, como diz, né? E aí nós vamos discernir juntos, certo? É isso, meus queridos. Perfeito, Dom Pedro. Então a gente agradece todos os esclarecimentos. Fiquemos atentos às mídias diocesanas, onde postaremos amanhã estas normas com todos os itens que Dom Pedro citou aqui hoje e outros que não foram citados, mas que vão estar bem explicados neste documento. Em geral, a gente percebe que as pessoas compreenderam bem, e uma grande palavra para nós é discernimento, bom senso e fé. Porque se a gente imanentizar tudo, ficar tudo só no material, focado nisso, só naquilo, destrincharmos da fé as coisas, a gente não é igreja também. Então, a gente agradece muito ao senhor, Dom Pedro, por nos trazer também este alento, esse momento de fé. No momento das falas, o senhor até conversava aqui no WhatsApp, algumas pessoas estão mandando mensagem também no individual sobre isso, porque quando surge algo novo, todos nós ficamos temerosos. Não vou negar que eu também, assim, vai reabrir, como que vai ser? Não, igual a todos os demais diocesanos também, nós padres também temos nossos sentimentos, como que vai acontecer? Mas o senhor, com a fala de hoje, realmente trouxe paz, em geral, aqui dos comentários e todos que estão assistindo, ao nosso coração, regras bem sensatas, bem colocadas, bem pensadas pelo senhor, pelo conselho, e a gente certamente, com muita alegria, acatamento, obediência e fé, nós iremos obedecer, e nós padres, com certeza, vamos nos reunir com o nosso povo para poder organizar as particularidades de cada localidade. Então, eu pediria que o senhor desse a bênção sobre nós, sobre o nosso povo, sobre a nossa diocese. Certo. Então, eu gostaria de uma última palavra, dizendo ainda que essas normas sejam recebidas como fruto de uma preocupação do bispo para atender a todos. Nosso sínodo teve como lema, né, o desejo missionário de chegar a todos. E o bispo, como pai e pastor, olha a igreja toda. Eu constato que muita gente, só por os meios virtuais, vão se alimentando na fé. Mas uma parte do rebanho tem dificuldade, sofre, chora e quer as celebrações presenciais. Então o bispo, ele não pode dizer assim, quem é forte, tem pernas boas e aguenta caminhar só com as celebrações virtuais, vamos em frente. Deixe para trás os que choram porque não tem uma missa presencial. Não, o bispo tem que ter coração. Então, acho que essas normas, tudo isso que eu falei até aqui,
esse esforço meu para estudar essas normas, que foram compiladas de muitas outras igrejas da Europa e de outros lugares, é no sentido paternal de atender a todos os fiéis. Como vocês viram, ninguém está obrigado a nada. As normas abrem uma possibilidade aos fiéis que não aguentam e fraquejam porque não recebem a Eucaristia como se possibilita agora. Embora, repito o que já repeti, essa preocupação ela não precisava ter, porque para quem é forte na fé, se um grupo na igreja comunga, os benefícios vão para todos. Mas nem todos são fortes na fé. E o bispo, vocês estão vendo essa imagem de Jesus, o bom pastor. Tem uma ovelhinha que está no colo dele, a outra está em pé. Essas que está em pé são aquelas que têm perninha boa, lá, uma está apoiada só num pé. Podem caminhar, são fortes na fé, não precisam de tantos sinais sensíveis. Mas tem aquela fraquinha que precisa estar no colo. O pastor tem que carregar, ela chora, ela não aguenta. E o pastor tem que atender as duas. Por isso, essas normas, essa abertura, é fruto da misericórdia para com os que sentem mais fraqueza em caminhar só com as celebrações presenciais. Porém, leiam, repito, leiam e, por último, leiam, estudem, compreendam, e o espírito delas é isto que eu falei, a solicitude do pastor por todos. Não quero que nenhum daqueles que me destes, ó Pai, se perca, disse Jesus. E invocando o Espírito Santo, que nós pedimos tanto as suas luzes para que essas normas fossem positivas, ajudassem a nossa igreja, que assim como eu estou tentando ser responsável por todos, que todos também sejam responsáveis uns pelos outros, no sentido de acatar essas normas, como vindas de uma boa intenção do bispo e dos seus sacerdotes, que são encarregados por Cristo de dirigir a nossa igreja. Tudo na fé, na esperança, na caridade. Que o Espírito Santo ilumine o coração de cada um, para nos dar o amor capaz de nos unir. No início de cada missa nós dizemos, o amor de Cristo nos uniu. Estejamos unidos nesse amor de Cristo. Deixemos as críticas, as incompreensões, os preconceitos e, sobretudo, o medo. O medo nos paralisa, como paralisava os apóstolos trancados no cenáculo. O Espírito Santo nos coloca em movimento com a graça de Deus, a prudência de Cristo e a força do Pai. Em nome de Jesus, meus irmãos e irmãs, encerrando essa nossa conversa, quero abençoar a todos. Fé e coragem, saúde e paz. E eu vos abençoo por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem em paz e rezem por mim. Muito obrigado a todos que acompanharam essa live, muito obrigado, Dom Pedro. Mariana também, que está fazendo a interpretação em Libras aqui, ela que faz parte do nosso setor Inclusão. E daqui a pouquinho temos outra live também, solicitação do nosso querido Papa. Deus abençoe, tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, Dom Pedro. Obrigado.